Bom dia, meninos. Beleza? Vamos lá, né? Novo conteúdo, um conteúdo novo. A aula hoje, seguindo as categorias de análise, nós vamos falar um pouco sobre, né, região, que é um conceito bem interessante. Vamos falar do conceito de região. O que é a região? Qual que é a ideia de região na geografia, beleza? Então nós já falamos de espaço, falamos de paisagem, falamos de lugar, agora região e terminaremos com território, certo? Isso engloba toda a questão, toda a ideia das categorias de análise de geografia tão importantes para o estudo da geografia, ok? Então vamos lá. Na geografia, a região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Então, o que caracteriza uma região na geografia são características iguais, que vão deixar ela parecidas ou semelhantes umas com as outras, ok? Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre outros tipos de regiões. No entanto, não existe um conceito único e acabado do que seria região, mas diferentes compreensões ao longo da história. Então a geografia, assim como outras ciências, criou uma ideia de região num determinado tempo e ao longo da história isso foi modificando e vai modificando. Você cria uma região conforme a sua ideia de característica daquele local, ok? No início, por exemplo, os estudos do autor Paul Vidal de Lablache, que é um dos precursores da geografia, quem estudar geografia tem que estudar Lablache, consideravam a região como uma área pautada por uma característica que a diferenciava de seu entorno. Então, por exemplo, a região de Nova Veneza é uma região pautada na cultura italiana. Então tem ali a cultura de Nova Veneza, a região de Nova Veneza é muito influenciada pela cultura italiana. Outros autores clássicos consideravam a região como uma área simplesmente natural, marcada por um conjunto específico de elementos climáticos, geológicos, hidrográficos e biosféricos. E era assim numa geografia mais antiga, mais tradicional. Prova disso são a criação das regiões do Brasil, criações de regiões do planeta, muito baseada em características climáticas, geológicas, hidrográficas e biosféricas, ou seja, aquela região mais parecida uma com a outra se tornava uma região, aquela localização, aquela localidade, né? O Brasil mesmo é muito dividido por questões climáticas, né? E de geológicas e hidrográficas. Tanto é que é até hoje, tá bom? Nessas concepções, é dever do geógrafo, pois, observar, compreender e descrever minuciosamente os aspectos regionais em todas as suas especificidades. Para Lablache, inclusive, seriam os estudos regionais detalhados que dariam uma melhor perspectiva sobre a compreensão do todo a partir da soma das partes. Então você só entenderia o que é o Brasil se você entender as regiões. Se você não entender o que é o Cerrado, o que é a Caatinga, a Floresta Amazônica, você não entenderia como é o Brasil, como é a riqueza do Brasil. Então você tem que entender a parte para compreender o todo. Senão você não compreende. As partes são as regiões, o todo é o Brasil, por exemplo, é o planeta. E aí você divide a região conforme a sua ideia. Ok? Tá, vamos aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui uma região geoeconômica, ou seja, não respeitando os limites de divisão territorial, limites impostos como território, que aí é o nosso próximo conteúdo, que é a divisão regional feita por territórios, onde cada estado tem seu limite, certo? Muito dividido por hidrografia, por exemplo. Nesse aqui não, levou-se em consideração a característica econômica. Você pode ver que alguns estados entram em outros, por exemplo, o estado de Goiás pega uma parte do Tocantins, parte do Mato Grosso do Sul, né? E quase que todo o Mato Grosso é na região norte, certo? Então, e aqui toda a região sul, sudeste, centro-oeste, boa parte da centro-oeste faz parte dessa região aqui, que é as chamadas regiões geoeconômicas, certo? Aqui nós já temos as regiões divididas conforme, né, as suas características, que foi dividido lá posteriormente, depois ela se tornou as regiões que são hoje, ok? Por outro lado, o autor da geografia Richard Hartshorne, para o autor, a região não seria algo natural e já existente, mas sim, ou seja, aquela coisa concebida, mas sim
uma criação intelectual adotada pela compreensão humana, ou seja, em uma linha kantiana, que é o cara que criou o iluminismo de raciocínio, a região não existiria de fato, sendo apenas uma apreensão humana sobre o espaço geográfico com base em um critério específico. Então, nós podemos criar regiões conforme sua cultura. Nós podemos criar uma região no Nordeste, ali a região do frevo, a região do maracatu, tá? A região das festas juninas e assim por diante, certo? Por exemplo, eu posso desenvolver uma regionalização do Brasil a partir das diferentes manifestações culturais existentes, criando as regiões culturais brasileiras. No caso, elas não existem de fato em mapas. Ela só está apenas numa divisão elaborada com base em um critério previamente escolhido. Então eu escolhi dividir o Brasil conforme suas culturas. E isso é um tipo de região, ou seja, são critérios que não precisa ali ter uma divisão territorial para você entender que aquilo ali tem uma divisão regional dentro da cultura brasileira, certo? Portanto, como já dissemos, existem diferentes conceitos de região, sendo difícil encontrar um esboço consensual de definição. Independente de seus debates, o conceito de região e de regionalização continua sendo muito importante para os estudos referentes ao espaço geográfico e suas características. Por quê? Nós temos aqui um mapa mundi, olha para você ver, com toda a divisão política, cada país, cada continente, tudo com suas divisões políticas. Então isso aqui é uma divisão político-territorial, muito baseada em critérios de aspectos físicos, aspectos econômicos. E no mesmo mapa, nós podemos fazer uma divisão conforme o clima. Então aqui nós já abordamos a questão climática, a questão de zonas climáticas, a questão do meio ambiente, certo? Então, isso tudo são regiões. Aqui você tem uma concepção de região geográfica e aqui você tem outra concepção de região geográfica. Então, a ideia de região na geografia ela é bastante diversificada conforme o estudo e conforme a característica que você quer estudar. Então, em termos básicos, a grosso modo, a região é uma localidade, um lugar, um local, onde você vai separar e verificar características semelhantes daquilo que vai tornar a região sua característica única, o seu tipo único, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. É só uma breve explicação sobre o conteúdo de região das categorias de análise. Não deixem de fazer as atividades, tá? E até a próxima aula. Um abraço.